O povo alentejano resulta da combinação de todos os povos que habitaram a terra sagrada do Alentejo: fenícios, gregos, romanos, mouros. Assim se produziu a expressão facial característica e a cortijanada dos habitantes do Alentejo. Depois de ser integrado na nação portuguesa e dividido entre ordens militares religiosas, o Alentejo esteve fechado sobre si mesmo durante muito tempo. A pouca comunicação com o exterior cristalizou os modos do povo como o sol ardente calcina a terra. Os senhores da terra exerciam poder absoluto sobre os camponeses e eram cruéis, impiedosos, ridículos. Os latifundiários desprezavam o povo que trabalhava curvado, de olhos no chão, e mantinham os camponeses ignorantes e bravios como animais. A saúde arruinada das sezões, os membros descarnados pela sempiterna fome do Alentejo. Devido à facilidade da opressão que exerciam, os senhores do Alentejo degeneraram, tornaram-se reldes e estúpidos, na alegria do vinho, da caça, da tourada, cismando ansiosamente por Lisboa. Ninguém parecia poder acabar com a longa opressão a que estava sujeito o povo alentejano, abandonado por todos, entregue aos caprichos dos lavradores e dos feitores, exposto aos salteadores e bandoleiros. Ó Alentejo sofrido, tantas vezes nas tuas dores desejaste uma nova lei das Cismarias e tiveste apenas como promessa a chicotada do sol ardente nas tuas costas vergadas sob a terra avara. Ao longo dos séculos uma cultura própria formou-se no Alentejo. O falar típico do povo enriqueceu-se de inúmeras palavras que refletem o seu modo de viver, a labuta, a esperança. Há o gosto dos trocadilhos repentistas, das amigáveis alcunhas. A arte dos tapetes árabes guardou-se oculta entre os fios dos tapetes de arraiolos. A lida do touro pelo cavalo e pelo homem foi honra e desafio de todas as gerações de alentejanos desde tempos imemoriais. E no canto alentejano, lamento tão doloroso, entoa a resignação gutural do muezinho das mesquitas. A cultura alentejana produziu também a sua espiritualidade, a sua mística. Há muita espiritualidade no alentejano quando está sextando à sombra do chaparro, semelhante a Buda sob a figueira. Mas apenas o alentejano é eleito para o nirvana da planície. Os forasteiros ficam espantados quando observam a tranquilidade esclarecida dos velhos alentejanos sentados imóveis à soalheira. O isolamento do território, a escassez de água, o cotidiano hostil, estimularam uma cultura de autonomia do povo alentejano e reforçaram a união da comunidade. Século sobre século de violência e dominação provocaram que o alentejano, fosse ele ceareiro, pequeno artesão ou trabalhador à jorna, se tornasse extremamente desconfiado. A noção de impotência perante as armas dos senhores e dos bandoleiros estimulou a habilidade e a organização clandestina e nutriu uma provada capacidade de resistência. O caráter do povo alentejano tornou-se rijo e escorregadio como a bolota. A sua alma sem esperança negrejava como uma azeitona que amadurece. O vento escoava-se com vagar na planície monótona, e a terra alentejana deprimia-se como se fosse assolada por um entardecer lento, profundo, interminável.
séculos atrás, oculta atrás da neblina do segredo, uma organização clandestina surgiu entre o povo para afirmar finalmente a soberania dos alentejanos sobre a terra plana. Esta organização misteriosa foi chamada de TIS, porque os seus chefes eram habitualmente saudados com esta designação respeitosa, abreviatura de tio. Só mais tarde se generalizou este vocábulo por todo o Alentejo, dado habitualmente a alguém de idade e respeito. Os TIs são conhecidos também como bons compadres. No início, os grupos de TIs eram uma milícia justiceira criada para a defesa do povo. Assim, quando um proprietário roubava uma família, matava um camponês, violava a sua mulher, a sua filha, a justiça era pedida aos chefes dos bons compadres daquela região, e o corpo do proprietário apareceria num campo dias depois. Quando duas famílias mantinham uma inimizade sanguínea, uma longa história de navalhadas, os TIs estabeleciam a paz. Se um bando de salteadores assediava uma aldeia, os TIs forçavam-no a retirar-se. Antes de tomar alguma decisão importante, os populares procuravam o conselho do bom compadre da região. A pouco e pouco os grupos de TIs tornaram-se gananciosos. Procuravam molhar a sopa em todas as atividades lucrativas do Alentejo. Passaram a dirigir os fluxos de trabalhadores errantes, as galegas e os ratinhos. Meteram-se na distribuição de água, fechavam os sangradores dos ribeiros e sabotavam os poços, e os lavradores pagavam então uma quantia para obter o precioso líquido. A pouco e pouco, os grupos de bons compadres dominaram o comércio da região alentejana. Nenhum carregamento saía para Lisboa, para o Algarve e para a Espanha sem deixar uma pipa de vinho, uma lasca de cortiça, uma talha de azeite, uma porção de minério para os celeiros dos TIs. Os grandes lavradores do Alentejo mantiveram sempre relações estreitas com os TIs ao longo dos tempos. Os bons compadres prestavam-lhes uma diversidade de serviços. Espicaçavam os trabalhadores que faziam cera, escorraçavam os agitadores que convocavam os homens à greve, e quando uma malta errante ocupava uma herdade abandonada, o proprietário solicitava ao compadre da sua região que resolvesse o problema. A notícia de que um proprietário contribuía com uma renda para os bons compadres bastava para afastar ladrões e desordeiros da região. Os TIs infiltraram-se também nos governos das vilas e cidades, nas repartições, assembleias e secretarias. Discretamente, a atividade clandestina dos TIs no aparelho burocrático do Estado produziu os seus frutos venenosos. Nenhum contrato era realizado sem a interferência dos TIs, nenhuma ata assinada sem que o conselho dos bons compadres fosse tido em conta. A existência viciosa desta organização sinistra continuava oculta, ainda que os seus núcleos se desenvolvessem por todo o lado e a corrupção dos processos burocráticos fosse evidente. Em 1960 do século XX, o Alentejo atravessava uma mudança profunda. O povo alentejano perdera aquela forma particular de fé, a esperança paciente e resignada na clemência dos elementos, resultado de séculos e séculos a esperar a chuva. Isto sentia-se no silêncio apagado das ruas, no desalento das pessoas. O povo estava triste, os jovens partiam, os velhos baixavam os braços em descrença e as velhas, carregando o luto, levavam a morte na cara e deixavam em redor um olhar baço e desagradável de censura.
A estagnação da existência do Alentejo era evidente. A terra já não guardava o sustento dos alentejanos. O Alentejo deixara de ser o celeiro de Portugal, finalmente esgotado, depois de anos e anos a abastecer o país de trigo, de cortiça, de carne, de enchidos, de bolota. Devido à falta de visão e sentido de investimento dos lavradores, a atividade agrícola do Alentejo era antiquada e pouco produtiva. Foi a época da peste suína. Os homens e as mulheres começaram a emigrar em massa. Trocavam as searas, o montado e o olival pelas fábricas, pelos escritórios e repartições de Lisboa. Na cidade, os antigos camponeses transformavam-se em porteiros e motoristas, merceeiros e tasqueiros, em funcionários públicos. Surgiram as primeiras histórias de sucesso dos imigrantes que trabalhavam em Lisboa, as primeiras famílias enriquecidas com as remessas. Parente chama parente, amigo puxa amigo, e o povo foi deixando o Alentejo. Iam para Setúbal e, sobretudo, Lisboa. Na década de 60 do século XX, Lisboa estava a desenvolver-se num ímpeto de modernidade. Este crescimento precisou de gente, muita gente. Os contingentes de capital humano que a cidade precisou foram proporcionados pelos naturais do Alentejo. O setor que mais crescia ao tempo era a função pública. Assim, a maior parte dos postos de trabalho novos na administração foi ocupado por alentejanos. De resto, os alentejanos não tinham dificuldade em integrar-se na função pública. A tranquilidade do caráter alentejano adapta-se idealmente às características do trabalho da administração. O funcionário público pode chegar atrasado, pode ausentar-se meia hora para ir beber café fora, tem liberdade para errar nos processos que ninguém o incomoda. É uma vida pacífica. Como consequência desta imigração em massa de alentejanos, a sua proliferação na função pública, uma serena lentidão abrandou a burocracia de Lisboa. A calma modorra alentejana espalhava-se pelas 7 colinas da capital, pelos subúrbios. A pouco e pouco, conforme os imigrantes se estabeleciam na cidade, e muitos dos novos funcionários públicos mantinham ligações com os tios do Alentejo, estes ganharam influência na burocracia da capital.